De onde vinha a sua ansiedade? Era de querer chegar logo ao objetivo? Era falta de objetivo? Era não saber propósito? Qual que era a tua história para depois a gente falar como as pessoas que estão sentindo isso hoje devem agir? Desde criança eu tinha uma dificuldade de empatia e de socialização. Tímido? Tímido, sempre fui muito tímido. E aí chegou na adolescência, por alguma experiência ali que tá passando, sala de aula e bullying, esse tipo de coisa. Com 15 anos eu tive um episódio de transtorno do pânico, que eu fui parar no hospital, com 15 anos. Fui parar no hospital e aí mediram minha pressão, eu lembro que deu 15/10. E aí a médica na época, ela queria, suspeitando de hipertensão mesmo e querendo ver se eu tinha algum problema cardíaco. Eu lembro que depois eu até botei Holter, monitorizei todo sistema cardiovascular para ver se tinha algum problema. Mas realmente era ansiedade, eu tinha muita ansiedade. Era isso que estava gerando tudo, até a pressão alta. Eu tinha muita ansiedade e, enfim... Cara, o quanto você sufocou isso pra estourar de uma hora... nessa idade, deve ter sido você guardando e represou e de repente aconteceu isso daí. Eu acho um conjunto de coisas, assim. Eu tive um diagnóstico recente, tanto de TDAH, que eu descobri que o diagnóstico ele é feito retrospectivamente, né? Ou seja, desde a infância você vai vendo, e até de autismo, que seria um autismo leve, que é síndrome de Asperger. Eu não gosto de me prender muito ao diagnóstico, no meu caso, mas isso pode ser um fator de risco para a pessoa se isolar socialmente, e aí ela fica mais ansiosa, ela rumina mais em pensamentos, e pensamentos pessimistas, né? A gente pode falar também, hoje posso falar sobre por que a gente tende a ser mais pessimista. Isso também gera ansiedade. E também eu acho que na adolescência muita gente vai para pornografia. Eu consumi muita pornografia, e que é um prazer imediato sem esforço. Tem alguns aspectos da pornografia que são extremamente viciantes, né? Que é o prazer imediato sem esforço, fácil acesso e a novidade ilimitada. Então faz com que ela se torne muito viciante, aditiva mesmo. Então, quando você tem a dopamina desregulada, você fica mais ansioso, porque você está buscando prazer imediato sem esforço. Se o sistema de dopamina de recompensa fica desregulado, e aí você para de ter controle sobre seus pensamentos, você rumina mais em pensamentos. Que um dos circuitos de dopamina, eu posso falar também. Claro, claro. Ele é o mesocortical, que é como se fosse o nosso chefe executivo. É o de autocontrole, de memória de trabalho, né? De foco. Foco, exato. E aí, quando ele está desregulado, pode acontecer geralmente por comportamentos, né, excessivos, tipo pornografia, por exemplo, você passa a ter menos controle sobre seus próprios pensamentos. Então você rumina mais em pensamentos, né? Que é a amígdala cerebral, que é a região de ansiedade, ela vai disparar, né? Ansiedade, pensamentos pessimistas, de luta ou fuga, o sistema de luta ou fuga, posso falar também hoje. E aí, quando você está com a dopamina desregulada, nesse circuito mesocortical, que é o de foco e autocontrole, você não tem controle sobre seus pensamentos, se deixa levar por emoções negativas, né? Começa a se identificar com emoções negativas, mesmo não estando numa situação de sobrevivência ali, você ativa uma hora de luta ou fuga, e aí vai virando uma cascata ali de ruminação, e aí também que leva também a procrastinação, então uma coisa vai levando a outra. Então, e essa desconexão também com o propósito, e também o sistema educacional, que não é muito bom para pessoas neurodivergentes como eu, né? Que neurodivergente é a pessoa que tem essa mais lateralidade de pensamento, TDAH, que tem algumas vantagens e desvantagens, né? Desvantagem que mais dificuldade de focar em ambientes que tem que estar na hora certa, eu tenho muita dificuldade com horários, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo é bom para criatividade, para trabalhar com criação, né? Então é muita coisa pra gente falar. Vamos começar então com esses pensamentos excessivos, né? Você ficar ruminando muito, que isso é um problema que eu tenho, ficar pensando o seu cérebro começa a pensar em todas as possibilidades possíveis, das mais piores às menos piores, e você perde muito tempo nisso, o que em algum momento deve ter sido bom para a nossa evolução, né? De sobrevivência. Mas pro dia a dia que a gente tem que resolver problemas a toda hora, e toda hora aparece um tipo de problema diferente, que não vão te matar, que não vão te destruir, mas que você fica com essa sensação. Sim. Vou dar um exemplo básico, desde, esse vídeo não foi tão bem, exato. O número de inscritos não cresceu quanto eu esperava, que não vai mudar nada a sua vida, mas isso pode gerar uma ansiedade. Sim. Então, na vida que a gente tem hoje em dia, o que a gente faz, cara, para fugir desses pensamentos invasivos e recorrentes, que você tá chamando de ficar ruminando muito
esses pensamentos? Um exercício que eu gosto muito de fazer que é o ato de você reforçar. Então, assim, a ideia é você imaginar o seu cérebro como um conjunto de estradas, né? E quando você percorre cada estrada, você vai estar pavimentando mais ela ali e vai se tornar mais fácil de percorrer. Então, como se fosse uma estrada de terra que tem mato, quanto mais você pisa, mais ele fica visível e a estrada fica mais... o que é bom sólida. E ruim, né? Então, se você... Tudo que a gente pratica, a gente fica bom naquilo, né? Então, se a gente pratica pensamentos de pessimismo e ruminação e julgamento... Você vai ficando cada vez melhor. Você vai estar reforçando aqueles padrões e fica mais fácil de você pensar aquilo. A mesma coisa se você reforça caminhos neurais de gratidão, de bem-estar, né? Então, a ideia é a gente ver o nosso cérebro como... Uma analogia, né? O cérebro como um músculo, né? Enfim, então a ideia é a gente treinar isso, treinar o autocontrole nos pensamentos, não se deixar levar, então observar as emoções não como sendo a gente, mas sim você é o observador das emoções. Então o exercício que eu gosto muito de fazer é assim, qualquer hora que eu sinto uma emoção negativa, eu imagino ela na minha frente mesmo, sei lá, tá numa sala, imagino a emoção na minha frente e você se desvincula daquilo. E reconhecer que você não tá numa situação de luta ou fuga, apesar de você estar, às vezes, disparando aquele circuito. E uma coisa que muitos coaches, por exemplo, esquecem de falar é que isso é um treino, então não é uma coisa assim de uma hora para outra, vou manifestar e é só pensar e pronto. É um treinamento cognitivo, então você vai reforçando caminhos neurais. Às vezes leva anos, né? A pessoa que fica, sei lá, que eu chamo de faixa preta em meditação. A pessoa ela consegue ter um controle e se sentir bem a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Por exemplo, eu tava vindo aqui... É possível isso, cara? Eu acredito que sim, que seria... um treinamento mesmo. Se desvincular mesmo, é o desapego saudável, né? Então a gente desfrutar da vida, mas de uma forma desapegada saudável. Mas não corre o risco de você ficar uma pessoa também plana, uma pessoa que não liga muito para as coisas, que nem se alegra, mas também não se entristece, você criar uma apatia, que é perigoso, né? Quando você desapega de forma saudável de emoções negativas, você vai tender, na verdade, tem até uma escala, tem um médico que tem um livro chamado Deixar Ir, O Caminho do Desapego. Ele é médico, PhD, psiquiatra, e ele fala sobre esses bolsões de emoções negativas que a gente carrega, né? Então, lá embaixo são emoções de apatia, medo, vergonha, a mais baixa de todas. Então são níveis de consciência mais baixos, que são menos eficientes, né? Não é nem moralismo, tipo, você não deve ter medo, né? Porque realmente não é eficiente, né? Então inveja, né? Raiva, que é uma emoção um pouco mais alta, porque às vezes a pessoa ela consegue sair de um estado ali com raiva, né? E ela chega até coragem, que é uma emoção intermediária que vai levar para emoções mais elevadas. Mas a ideia é que, à medida que ela vai desapegando desses pensamentos mais, como é que eu posso dizer, mais de recompensa imediata, né? Ela vai chegando a níveis mais elevados de emoção, de empatia, que ela é um com o todo, seria isso, né? Que seria o amor universal, né? A cooperação, empatia. E a gente sabe que pro cérebro, pro corpo é muito mais saudável você viver dessa forma, muito mais eficiente. Quando você tem circuitos de empatia fortalecidos, pode estar associado até a uma diminuição de inflamação no corpo, citocinas inflamatórias, mais saúde, menos estresse, vai se transmitir em melhor imunidade, mais saúde, prevenção de doença, ou se tiver uma doença, o desfecho da doença vai ser menos pior também. Então, eu acredito que o desapego saudável é interessante, né? Mas também não quer dizer apatia, né? Exatamente, diferenciar é não importante. Se afetar com nada, né? Seria tipo estoico, né? Alguém estoico, assim. Você ia começar alguma coisa falando, eu tava vindo pra cá? Então, eu tava vindo pra cá e é muito comum, né? Um podcast de relevância, a gente já fica assim... O que eu vou falar? E se der errado, e já imagina vários cenários, né? Cancelamento, a gente fica com medo disso. Mas é interessante observar isso e ver a reação no corpo e treinar. Eu sei que eu tô treinando, eu não cheguei lá, né? A gente nunca chega aqui agora, né? Tô me expondo a algo, e se for de uma forma que eu não quero, também vai ser um aprendizado, né? O que a gente chama na neurociência de fricção límbica, que é a energia necessária para vencer a ansiedade ou procrastinação. Então,
né, a gente vem e se expõe, né, ou, por exemplo, a terapia de exposição que eu fazia no shopping lá, que gritava no meio das pessoas e tudo, que a ideia é para fobia social, que é um tipo de ansiedade, a gente tem vários tipos de ansiedade, fobias, né, para fobias, a terapia padrão ouro na psiquiatria é a terapia de exposição, então é se expor gradualmente à fobia, não tem muito para onde fugir, então chega um ponto que por mais que terapia cognitivo-comportamental, conversar com alguém é ótimo, né? Excelente. Quem tem oportunidade, quem tem condição financeira, que a maioria não tem, é ótimo. Mas em algum momento a gente tem que se expor aos nossos medos. Não tem muito para onde fugir, né? Então é isso. Eu acho que ver cada... Tem até uma neurocientista muito boa que ela estudou comportamento de crianças, que é a neurociência da mentalidade de crescimento, growth mindset. E aí é interessante que é você ver cada obstáculo como uma oportunidade para crescimento, né? E muitos atletas, o que diferencia muitos atletas de elite, os 1%, é essa questão de eles verem cada falha como uma oportunidade. Porque quando a gente falha, né? Quando a gente se confronta aquela ansiedade ali, essa fricção límbica, o nosso sistema límbico de emoções no cérebro, ele está se readaptando para uma situação difícil. E aí no sono, quando a gente dorme e faz o processamento emocional no sono profundo, a gente consolida aquilo e vai mudando a nossa personalidade, vai se tornando menos ansioso, vai se expondo. Então, não é de uma hora para outra. É um processo, né?